Fala pessoal, sejam bem-vindos ao PalhaCast e hoje temos um convidado aqui especial, Zé Domingos, que é formado, é bacharel em Direito e pré-candidato a vereador aqui pelo município de Canudos. E hoje a gente vai estar contando aqui, Zé Domingos vai estar contando um pouco da sua história. Então, Zé, antes da gente estar entrando profundamente na política, nas suas motivações. Você pode se apresentar aí para a gente, contar um pouco da sua história como canudense. Pronto, Gil. Boa noite, Gil. Boa noite, ouvintes da É o PalhaCast. Palecast, né? PalhaCast. Então, meu nome é José Domingos, como muitos já conhecem, né? José Domingos, ex-conselheiro tutelar, esse nome pegou, Gil. Então, assim, sou bastante conhecido, tenho uma jornada no Conselho Tutelar há mais ou menos 8 anos de trabalho, Pode falar um pouco em- mais? mais próximo, né? Entrei no Conselho Tutelar em 2007, saí em 2015. Nesse período, fiz bastante amizade, demonstrei, na verdade, meu potencial relacionado a tudo aquilo que eu entro, vou para fazer o meu melhor. Então, meu contexto é esse. Sou filho do finado João Doutor, que era bastante conhecido na região, neto de Mané do Cumbi. E assim, minha história é um pouco longa, mas para poder resumir, todos me conhecem, sabe do meu caráter, da minha pessoa. E assim, atualmente, a gente sempre busca implementar e fortalecer algumas coisas que possam dar um suporte melhor, não só à sociedade, como também nossa família, né? Perfeito, Zé. Pode-se dizer que um ponto importante na sua história aqui em Canudos foi sua história no Conselho Tutelar do município. Isso, perfeito. Você pode contar um pouco como foi essa sua experiência no Conselho Tutelar e os principais desafios para você estar conseguindo esse chegar nesse lugar? Pronto. Gil, no início foi um pouco dificultoso, porque assim, eu tinha passado um período fora de Canudos, né? Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. A minha mãe teve que se deslocar para outra cidade, teve que sair daqui. Aí saímos, eu saí daqui com 8 anos, no mesmo ano que meu pai faleceu. E minha mãe, assim, ficou um pouco triste devido à situação e o lugar lembrava muito meu pai. E ela teve que ir embora, né, daqui de Canudos e foi morar em Ribeira do Pombal. Aí de Ribeira do Pombal nós fizemos o êxodo rural para cidades urbanas e a gente fez aquela, na verdade, trilha de cigano. Uma cidade um ano, na outra cidade outro ano, e assim fizemos. Então, a maior dificuldade durante esse período foi o regresso para Canudos, devido justamente não proporcionar uma qualidade de vida melhor naquela época, né? Dependia de Euclides da Cunha para tudo e dificultava muito, porque os jovens, quando fazem o êxodo rural para ir para as grandes cidades, buscam a melhoria e a qualidade também para poder futuramente voltar para a sua cidade. E em 2001 foi o meu retorno, praticamente definitivo para Canudos, e de 2001 para cá não saí mais de Canudos. Tentei ir para Minas em 2019, mas não logrei êxito, porque foi justamente no período de pandemia e tive que regressar. Mas hoje me encontro aqui, porque aqui é a minha raiz. Tem uma história de vida aqui em Canudos relacionada ao Conselho Tutelar, que eu ingressei em 2007. Foi em 2007 que eu ingressei no Conselho Tutelar, no qual obtive 1.300 votos naquela época. E assim foi uma surpresa muito grande, né? Para aquela margem de votos que eu obtive, porque o pessoal abraçou a causa e me deram um voto de confiança, a qual, durante os 4 anos que eu passei no Conselho Tutelar, creio eu que eu tenho representado aqueles 1.300 votos. Perfeito, Zé. Zé, assim como eu, é filiado a um partido, né? Que é o PRD aqui no município de Canudos. Então a gente tem um. A gente sempre está de forma ativa, sempre
participando de reuniões políticas, sempre buscando conhecimento. Enfim, estamos ativamente participando aqui da política local. E Zé, conta aí o que o motivou a estar candidato hoje, está pré-candidato hoje a vereador aqui no nosso município. Então, Gil, na verdade, assim, é um novo desafio, né? Sempre surgiram desafios na minha vida e eu não sou daquele de correr, de se eximir de novos desafios. Surgiu essa oportunidade, recebi o convite por o professor Edmilson, o professor Antoniel, e assim eu achei uma proposta assim relacionada a lançar minha pré-candidatura assim um ponto positivo, porque assim a Câmara de Vereadores a cada 4 anos precisa de renovação. Sempre tem alguns que desistem, tem alguns que não querem continuar, tem aqueles que na verdade assim não agradou a população de uma certa forma. Então sempre surgem novos nomes. Então Sempre ao há surgir uma renovação. uma renovação, eu pensei dessa maneira, que poderia contribuir com a população canadense, de uma certa forma. Mas, assim, como pré-candidato, a gente sabe das dificuldades a ser enfrentadas. Então, o povo de Canudos, a maioria dos jovens estão mais maduros politicamente, porque, na verdade, tem as redes sociais que fortalecem isso, né? E, de certa forma, a gente sempre busca o melhor. E me lançar a pré-candidatura a vereador é um desafio e tanto. Mas cabe a julgar se estou apto ou não, e a população, os eleitores canadenses, né? Se realmente vão me dar um voto de confiança ou não. Zé, quanto tempo você ficou como conselheiro tutelar? Gil, na verdade, foram 8 anos. 8 anos. Eu fui eleito em 2007, reeleito em 2015, salvo engano, saí em 2015, né? E reelegi minha esposa também passou mais 4 anos. No total, fizemos 12 anos de conselho tutelar. Atualmente ela está como Não, não, conselheira tutelar? atualmente não. Então você ficou 8 anos como conselheirista tutelar. Isso. Então, Zé, essa sua experiência como conselheirista tutelar, você consegue ver como essa sua experiência de conselheirista tutelar pode estar agregando ao de seu trabalho no legislativo como vereador? Você consegue linkar essa sua experiência? É uma junção perfeita, porque na verdade assim, o conselheiro tutelar ele lidar com os direitos, direito da infância e da juventude, né? É o direito que tange relacionado à criança e adolescente, que é regimentado pelo ECA. O ECA foi criado em 1990, em julho, dia 13 de julho de 1990. Foi um grande marco, foi igual à Constituição Federal, né? Na verdade, é a lei federal que veio para dar garantias e direitos para as crianças e adolescentes. E como conselheiro tutelar, eu pude vislumbrar a situação da vulnerabilidade social das crianças e adolescentes do município. Não só essa vulnerabilidade, mas também outros segmentos, como é que funciona o poder judiciário, o poder, na verdade, legislativo, executivo. E isso fez com que eu aprendesse muito e, através do Conselho Tutelar, foi que eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito. Porque, assim, abrilhantou tanto que, no decorrer desse período, eu ingressei no curso de Direito para poder, na verdade, ganhar mais conhecimento relacionado à lei e também, assim, não só da infância e juventude, mas também como do idoso, dentre outros segmentos que poderiam fortalecer os munícipes. Zé, hoje, se você pudesse falar sobre qual é o principal desafio para as crianças e adolescentes e jovens de Canudos, você trabalhou um tempo nessa área,
teve alguma problemática que você poderia estar ajudando? Já, na verdade, assim, num todo, não só em Canudos, mas no Brasil inteiro. A vulnerabilidade social, ela se dá com diversos fatores. É a família desestruturada, porque, na verdade, assim, eu não concordo que o IBGE diz que 85% da população de Canudos está à margem da pobreza. Porque eu dizia assim, se fosse justamente essa margem de porcentagem fosse tanto assim, nós estávamos na miserabilidade social. Então, eu discordo em ponto que possa chegar até 70%, mas nós temos uma riqueza muito grande que se chama o perímetro irrigado Vaza Barris, a qual gera emprego, gera renda para o município e dentre outros segmentos. Então, assim, nós sabemos que o Bolsa Família é um amparo social dado pelo governo para poder amparar essas pessoas de vulnerabilidade. Mas algumas coisas assim me deixam com um ponto de interrogação em que pode chegar a vulnerabilidade social. O que é O que é, o essa que causa essa vulnerabilidade? vulnerabilidade social? Então, na verdade, assim, temos a Secretaria de Assistência Essa Social, né? taxa do IPGE é de qual ano, Zé? Foi 2022, se não me engano, Recente, o último censo, né? foi recente. E isso, assim, me deixou bastante alarmado, relacionado. Muitas pessoas não aceitam isso. Aí foi E pós-pandemia, essa taxa do pós-pandemia. IPGE. Como era antes da pandemia? Você Antes da consegue... pandemia era Era próximo semelhante, era também, próximo, então semelhante. não foi consequência da Semelhante. pandemia, né? É algo... Isso. Eu também entendo porque, assim, nós moramos numa cidade que ela é no norte, né? E, na verdade, estamos aqui na área sequeira, né? Seca. Então, o rio Vaza Barris teve esse período de seca, teve essa cheia há mais de 40 anos que não tinha uma cheia igual a essa, né? algo Isso, histórico. histórico, né? E a Então, maior é a alta de maior toda a história, alta. né? E não aconteceu só aqui, né? Agora no Rio Grande do Sul, infelizmente, teve a maior alta dentro de 40 anos também. Salvo engano, 80, um negócio assim. Então, assim, essa visão que eu tenho relacionada à vulnerabilidade social é que, na verdade, é um pontinho que me deixa um ponto de interrogação. Será que eu posso contribuir? Será que eu posso auxiliar essas pessoas que estão na linha da margem da pobreza? O que eu posso fazer? Então, é uma mente nova, uma mente pensante. Se realmente me der a oportunidade de estar lá no Poder Legislativo, né, como sou pré-candidato, aí lá eu poderei, na verdade, durante esse período de 4 anos, ver o que realmente pode ser feito para poder melhorar essa situação. Não posso prometer, porque uma andorinha só não faz verão. Mas, de certa forma, a gente pode buscar ferramentas que possam minimizar essa situação. Zé, vamos falar um pouco, vamos ser um pouco mais profundo nesse tema, que achei interessante, que é a vulnerabilidade, né? Quais são os pontos, se você pudesse citar, ponto um, 2, 3, que linka essa vulnerabilidade? Porque não é só algo econômico, né? É também algo de pai e mãe, é algo familiar, é uma família desestruturada na área de educação. Então, vulnerabilidade social, ela é bastante abrangente, é como você acabou de dizer. É o ponto um, geração de emprego e renda. Você vê que alguns É algo pais, econômico de fato, como familiares, um pai de família, na verdade, a sua renda per capita, às vezes, vai trabalhar R$ 50 a diária quando acha, né? Tem muitas pessoas que encontram dificuldades para poder, na verdade, encontrar essa mão de obra. Ó, Mas, só um lembrete, é que eu acho que você tinha falado sobre 80% é uma taxa alta, né, para isso, Canudos, altíssimo. porque também tem um detalhe que não conta, que são pouquíssimas pessoas que têm carteira assinada, então o IBGE já meio que fica um pouco tonto nessa avaliação. Você Perfeito. concorda comigo? É Concordo, muito sim. trabalho avulso, é trabalhador ali, é bico aqui, bico acolá, então essa taxa pode estar um pouco alta mesmo, de fato. De certa forma, sim, porque eles devem ter feito, na verdade, esse cálculo, essa porcentagem, porque, assim,
não tem a renda fixa. Não é uma renda fixa. Todo mês tem aquela renda. É Exato. bico, é alguma coisa assim, por exemplo. Então, quando você retrata o Bolsa Família, a maioria das famílias canadenses recebe Bolsa Família. E ao receber o Bolsa Família, quando você coloca a renda per capita por família é R$ 250. Com R$ 250 você consegue manter uma família mensalmente De forma alguma. Aí vem bico, vem trabalho na para poder roça, complementar, para não é poder isso? complementar. Então, justamente é alarmante esses dados e é algo preocupante. Será que o que estamos fazendo para poder, na verdade, nos tirar do olho dos estados ou até de outros países que Canudos é uma cidade miserável socialmente? Porque Fato. as pessoas não vê Canudos com bons olhos. A Loki veio aqui porque disse que Canudos é comparado a uma cidade da África. Determinados pontos do município de Canudos, casas de taipas e pessoas que moram em situações precárias. Então, será que nós estamos buscando melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes? Será que nós estamos, na verdade, buscando saber se essas fontes que foram dadas pelo IBGE são realmente verídicas, se realmente bate? Porque creio eu que tem algo errado relacionado a esse cálculo e essa porcentagem. Pode ter certeza. E esse é um ponto bem interessante de se analisar, de pensar, né? Que é o Nordeste tem localidades que o governo realmente não chega e o Alok chegou e viu a realidade, chegou a comparar com a África, né? Isso, perfeito. Aí, Zé, partindo agora para a política, tem alguma liderança canadense que o inspira, que o inspirou, que você tem como esse cara teve uma história que eu posso me espelhar também em toda a história? Assim, ó, na verdade, no início eu tive um entrave com essa pessoa, né? Mas eu admiro, Só não pode Antônio Conselheiro. eu admiro assim pela postura e pela forma de falar, seguramente sem pedir segredos a ninguém. Eu admiro muito a pessoa do Gel, o Genaro, porque assim, a buscativa que ele teve relacionado à situação de Canudos, a situação de Canudos estava, a gente não tinha um elo de comunicação com o Estado e nem a União. E, de certa forma, assim, eu tive um entrave relacionado ao pensamento político, né? Algumas coisas não me agradavam, mas, assim, ele é diferenciado relacionado a alguns pontos. Tem pontos positivos e tem pontos negativos também. Mas um dos pontos positivos dele, que eu sempre rebato, é a questão daquele poço artesiano que tem ali. Antigamente, muitas pessoas adoeciam com uma doença chamada, esqueci o nome agora, Gil, me falhou a memória, ameba. E essa ameba era decorrente à água saloba que tinha no açude de Vaza Barris. E E com o nem, período que e quanto mais ele ia secando, mais gravidade tinha, porque tinha que colocar mais produto químico e não é algo para tão poder antigo, não. purificar a água, Não é né? tão antigo, não. Né? É coisa do quê? 8 anos que tinha isso? Isso, 6 anos, 8? isso. E assim, é um ponto, eu admiro muito essa buscativa dele estar brigando, dele ir no Congresso Nacional, dele conversar com os outros. E tem outros e outros também que eu admiro bastante. Admiro também o João Ribeiro Gama, o Zito, tenho uma admiração muito grande por ele. Mas assim, aquele que buscou mais, que correu mais atrás, é o Genaro. É assim, uma pessoa que, independente de qualquer coisa, eu sei que muitas pessoas dizem, puxa saquismo para um lado para o outro. Não. Temos que ser realistas e temos que falar a verdade no momento que nos convier. Temos nossas divergências políticas, isso é normal, que pode ser sanada, já conversamos bastante. E é uma pessoa aberta ao diálogo, é uma pessoa que, na verdade, sempre conversou comigo. No início, me pedia, Zé, vamos, entre como pré-candidato
a vereador e eu não queria de jeito nenhum. Então, recentemente ele falou, rapaz, você pense aí direitinho. E dentre outras pessoas também me fizeram o convite. Foi aí que eu aceitei a pré-candidatura a vereador. Isso aí. Vamos ser realistas, né? Teve vários políticos, e se for analisar bem, vamos analisar números, né? Onde Perfeito teve isso. toda uma maior evolução foi no período de gel. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir dos números. E, Zé, vamos falar um pouco de futuro. Qual uma área aqui em Canudos, seja educação, saúde, turismo, que você potenciaria? Você vê mais potencial aqui em Canudos? Olha, Canudos, o grande potencial de Canudos hoje mesmo é a agricultura familiar, né? A gente percebe que o rio Vaza Barris mostrou a sua força. E a gente sabe que os ribeirinhos, que os colonos, que a gente tem que pensar mais nessas pessoas, porque geralmente assim, tirando a prefeitura municipal, é a que gera mais renda para o município. Gera emprego e renda. Então a gente deve pensar mais justamente nesse fator agrícola, né? Saber o que nós podemos fazer para poder melhorar. Eu sei que os gestores têm feito algo para poder melhorar justamente essa situação do perímetro irrigado. É um perímetro que, na verdade, tem a forma arcaica de irrigar é, o pessoal os seus plantios, né? De aspersão, né? De submersão à água, desgastando o solo ali sem nenhum controle. Então, é uma forma de a gente estar pensando na parte da agricultura. Tem outros segmentos que são importantes, mas assim, eu penso também futuramente que em Canudos deveria gerar, assim, para gerar emprego e renda, deveria colocar uma empresa de grande porte para poder, na verdade, não fazer com que os jovens de Canudos se desloquem para os grandes centros. Eu penso dessa maneira. Então, não penso só que o gestor tem que fazer isso. Eu penso que os vereadores, na ampla maioria, não só pensando na oposição na situação, não, gente. Nós temos que pensar no colegiado, num todo. São 11 vereadores que devem pensar unicamente no povo e não pensar no gestor público. Os vereadores estão ali para fiscalizar. Eles, na verdade, aprovam as emendas parlamentares, né, ali, para poder, na verdade, depois fiscalizar para saber se o gestor geriu bem ou não aquele recurso que foi aprovado. Então, está na hora de todos se unirem, deixar de demagogia, o alto ego, e se unir em prol a Canudos, porque assim, quanto mais união em prol ao município, melhor. Porque antes tinha aquele velho ditado, né? Quanto pior, melhor. E esse pensamento eu digo que ele é arcaico. Porque se nós pensarmos no pior, quem vai sofrer não é o gestor, e sim a população. Então nós temos que torcer pela melhoria e não pelo pior. Então, que se possa pensar o Poder Legislativo, os 11 vereadores, e dar um suporte melhor e ver o que é melhor para o município de Canudos. Perfeito, Zé. Vamos agora para um quadro que é... O quadro é se você tira ou não o chapéu. Pode estar colocando esse chapéu. Pronto, meu querido. Eu vou citar alguns nomes aqui, de alguns políticos, né, canudense. E aí você fala se tira o chapéu ou não. É para ser algo bem direto mesmo. Aí se você quiser falar um pouquinho o porquê, você pode estar complementando. Zé, você tira o chapéu ou não tira o chapéu para a vereadora Mirelle? Pode ser sobre a história dela, política, como mulher. Eu não tiro o chapéu assim pelo seguinte motivo, assim, eu penso, né? Então não tira o chapéu, Eu não. não tiro. Não tiro o chapéu assim pelo seguinte motivo, assim. Eu entendo que a pessoa como figura pública, ela tem que ter uma presença cativa dentro da Câmara de Vereadores. Então, ela tem que ter uma linha de comunicação, ela tem que ir para o embate. Se realmente ela é uma representante,
dos votos que ela obteve, ela tem que ser mais incisiva e, na verdade, ela tem que, na verdade, mostrar o seu potencial. Porque, assim, não é à toa que ela foi a segunda mais bem votada do município de Canudos. E, com isso, ela tem uma representatividade muito grande. É a única mulher, né? E é a única mulher Tem um dentro peso grande. da Câmara de Vereadores. Então, ela é representatividade feminina. Então, assim, para ela poder representar realmente a figura feminina, ela tem que lutar pelas causas das mulheres. E assim, não, eu assisto no decorrer das sessões, né, Toda terça à noite. à noite, via internet, e observo que falta um pouco mais dela em estar imbuída, em estar buscando melhorias para as mulheres no município de Canudos. Muito bom, Zé. Vamos lá, Zé. Você tira o chapéu ou não tira para a Senoca? Então, da mesma forma, eu não tiro o chapéu pelo seguinte motivo. Política não se faz de 4 em 4 anos. Política não se faz de 2 em 2 anos. Então, ele pode ser uma boa pessoa, mas ele é um mau político. Ele é uma pessoa de um coração enorme. Mas, politicamente, infelizmente, eu não tiro o chapéu para ele. Porque, assim, eu pertencia ao grupo político a qual ele era um líder. Eu obtive 197 votos. Esses 197 votos que eu tive, quando eu perdi, não consegui lograr êxito, não chegou ninguém em minha casa para dizer, ô Zé, continue, é assim mesmo, a política dessa maneira. E assim, de certa forma, me senti abandonado politicamente. Então, como pessoa, eu tiro o chapéu. Agora, como político, eu não tiro o chapéu para Senado. Perfeito, Zé. Vamos citar mais um nome aqui. Vamos lá, ver mais uma figura da política canudense. Vamos falar sobre Você conhece os secretários? Secretários de Canudos? Para mim poder citar um. Você tem conhecimento sobre o trabalho dele? Sobre o trabalho a gente vai ter, né? Que a gente é morador canudense. Eu tenho secretário de saúde, tenho secretário de educação. Vamos lá, o que você tira o chapéu ou não para o trabalho do secretário de saúde? Não tiro. Não tiro. Então, eu tenho que ser verdadeiro. É algo unânime, né? Eu tenho que ser Ninguém verdadeiro. tira o chapéu. Então, a gente sabe que as dificuldades na área da saúde é geral. A gente sabe que em São Paulo tem dificuldade, mas sabemos que para que ele seja um secretário de saúde, ele tem que ter posicionamento e tem que ter esclarecimento. E na secretaria, ele não é uno, ele não é só, tem um corpo para que ele, na verdade, esteja ali. Então, é a autocrítica que eu faço relacionada à saúde de Canudos. Eu vejo que ele precisa melhorar, e muito, não é pouco, muito e não é pouco. Ele tem que prestar esclarecimento, ele tem que ir na rádio, ele tem que vir aqui para poder justamente justificar. Fica esse convite aí. Viu? Não, intimação para ele vir aqui. Isso, justificar esse motivo a qual há tanta reclamação na área de saúde. Porque, assim, é unânime a reclamação unânime, todo mundo concorda. Relacionada à saúde. Não é porque eu sou pré-candidato do lado de Gilson ou de Gel que eu vou pegar e passar pano e dizer que a saúde está mil maravilhas. Aí eu seria demagogo e não é do meu perfil pegar e passar pano em cima de uma situação dessa. Então, eu não tiraria o chapéu para ele de maneira alguma. Perfeito, Zé. Muito bom, muito bom. Com toda certeza a saúde é o ponto, porque não é uma comunicação básica, né? Uma comunicação mínima. Que é, tá ruim, todo lugar tem assim, mas o porquê, né, tá ruim. E qual a solução para estar melhorando? Tem vários locais que tá melhorando, né? Então se espelha no que tá melhorando e comunica. Tá ruim por conta disso, disso e disso. E estamos buscando melhorar. Mas não há um mínimo de comunicação. Isso, perfeito, Gil. E tem uma coisa assim, o secretário, ele é descentralizado do Poder Executivo. O prefeito, ele não tem como ser prefeito e secretário ao mesmo tempo
e ele descentralizou o poder para colocar pessoas qualificadas para atender a demanda da população. Mas ele pode tirar, né? E ele tem esse poder de tirar. Aí não Então, entra o na ponto. verdade, o que acontece? Audiências públicas, é necessário que se façam audiências públicas para poder mostrar a deficiência da saúde local. Então, são ideias que devem ser implementadas de ter uma reunião de colegiados de todo o segmento da área da saúde, porque o secretário, ele tem um corpo, ele é a mente, mas tem um corpo que é composto por vários membros. É o agente de saúde, é a enfermeira, é o médico. Então, será que essas pessoas estão satisfeitas com a gestão do secretário? Será que o secretário teve uma reunião para poder conversar com essas pessoas e tentar melhorar a saúde do município? Então, é justamente que fica esse ponto de interrogação e por isso que eu não tiro o chapéu para o secretário. Muito bom, Zé. Acho que temos. E para a gente estar finalizando, você pode deixar suas últimas palavras, mandar uma mensagem também para outros jovens, assim como nós, fazer parte do movimento, ter o movimento Canudo Jovem. Enfim, façam seus movimentos também, fiquem por dentro de forma ativa, não só ficar esperando, né? O movimento tem que vir de baixo e ir subindo. Então você pode deixar uma mensagem aí de motivação nessa. Uma retificação. Gostaria de. Pode No início, eu. ficar no seu tempo. No início de tudo, a gente sempre se perde um pouquinho, mas desejar uma boa noite a todos os canadenses, em especial minha família, né? A minha esposa, Tainã Teixeira, meu filho Joseph e minha filha Maria Regina. Como também delongar um pouquinho a minha mãe, que se encontra hoje em Canudos, Nilza, do Final João Doutor, como também minha sogra e a população de Canudos no modo geral. Criança, adolescente, adulto, idoso. E assim, na verdade, eu me afastei um pouquinho do meio político justamente porque é uma insatisfação política. Eu não queria estar dentro. Mas de tantas pessoas fazerem o convite, algumas fizeram até o questionamento e disseram que não era o momento. Outras disseram que era o momento. E entre meio termo de ser o momento ou não, eu optei assim que era o momento de colocar meu nome à apreciação como pré-candidato a vereador de Canudos, pelo PRD, que é o Partido de Renovação Democrática. É um partido novo, Gil, a qual surgiu em 2022 e, na verdade, foi inscrito, legalizado tudo direitinho em 2023. Temos aproximadamente aí uns 6, 7 meses que esse partido foi implementado. Atualmente, pessoas filiadas ao PRD é 1.334.000 e fração. Então, é um número bom. 226 prefeitos que migraram para o PRD. Não temos governadores ainda. Senadores, salvo engano, tem apenas um. Vereadores tem mais ou menos aí, no total aí de quase 5.000 vereadores do PRD. Então, é um partido novo de renovação. O nome já diz tudo, né? Partido de Renovação Democrática. Precisamos renovar a democracia. A democracia não pode ser uma democracia que seja democradura, uma democracia misturada com uma ditadura. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que tirar o ódio de lado e, na verdade, assim, deixar de estar potencializando o ódio e dizer que as pessoas, fulano de tal é pré-candidato, mas não presta, não vale nada. Então, o que vai dizer se a pessoa presta ou não é o seu caráter. E quando você estiver inserido dentro da política, se você tiver com mandato. Durante os 4 anos, se ele não prestou, cabe a pessoa pegar e dizer bem assim, realmente não prestou e cabe eu mudar. Eu, como tenho o poder de voto, eu irei mudar essa pessoa que não serviu para poder me representar. Com certeza. Então, agradeço a oportunidade a você, Gil, por estar aqui.
E peço desculpa se eu ofendi alguém, mas, assim, foi minha sinceridade relacionada a tirar o não chapéu. E isso demonstra politicamente. Não estou falando da pessoa. Estou falando politicamente. Como pessoa, essas pessoas que eu não tirei o chapéu são pessoas maravilhosas. Mas politicamente, infelizmente, temos que ter um posicionamento. E meu posicionamento é isso. Eu não tiro o chapéu. Então, agradecer a todos, desejar uma boa noite, uma abençoada quarta-feira, um abençoado restinho de semana, né? E dizer assim que o espaço aqui está para todos. Tá para Quem todos. quiser rebater as críticas que foram feitas aqui, estão livres para poder rebater. E assim, aquela pessoa que encontrar um ponto negativo, meu, pode lançar. Minha vida é um livro aberto. E assim, agradecer a oportunidade. É isso que eu tenho, simplesmente isso. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, né? E sem Deus eu não estaria aqui. Então, nós temos que agradecer a Deus acima de qualquer coisa. E assim, sei que eu não tenho experiência política. Serviço prestado, isso aí só a população é que vai dizer. Porque eu não posso me autodeclarar que tenho serviços prestados. Mas a população canadense é que pode fazer o seu pré-julgamento. Desde já, obrigado, meu querido. Muito bom, Zé. Muito obrigado pela sua participação aqui. E Obrigado. com toda certeza você vai vir mais vezes para a gente falar de mais pontos, quando estiver mais próximo também. A Perfeito. gente pode estar falando de projeto, de algo mais profundo, que ainda não pode no momento, né? No caso. E muito obrigado pela sua atenção. E Obrigado. até a próxima. Até a próxima.